No vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a questão de ter medo de fazer operações no mercado financeiro. Mas antes disso eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like aí, fortalecer. A gente está tendo aí um ganho de inscritos muito grande e vamos começar a postar conteúdos todos os dias. Então se você quer receber esses conteúdos, se inscreva aí e vamos lá pro vídeo. Então, falando um pouquinho sobre as operações e o medo que vocês têm em relação a entrar em operações de day trade, vou falar um pouquinho do meu começo. Eu já tive um ensino muito bom desde que eu iniciei, então já tive um auxílio muito grande das minhas operações. Sempre escutei da questão de cuidar da parte emocional. Então, antes de aprender técnica, eu fui buscar um auxílio de uma pessoa que me ajudou na parte emocional. Então, isso foi um diferencial muito grande para eu conseguir seguir essa jornada de trader. Então realmente foi um tiro no escuro para mim. Eu comecei ali nos primeiros meses, larguei tudo, minha faculdade, para realmente me dedicar 100% ao trader. Então por 6 meses eu já estava conseguindo ter bons resultados. E por que eu estou voltando nesse ponto lá atrás, em 2019, quando eu iniciei? Eu vejo muita gente que tem medo por conta de traumas passados, por questões de ter perdido muito dinheiro, por ter más experiências no mercado. Eu sei que isso realmente traz uma trava para você entrar na operação, então vai lembrando os gatilhos lá de trás. E como eu não tive isso, eu não posso transparecer essa experiência para vocês. Então eu não tive esse medo no começo, então como eu estava muito animado com o mercado, animado com os resultados que eu estava tendo, então sempre foi algo que eu tive ali um progresso muito bom. Então eu não tive percas muito grandes, eu sempre respeitei muito bem meu gerenciamento. Lógico que a gente tem os dias ruins, os dias que a gente lembra ali de alguns prejuízos grandes que a gente toma, mas nunca foi algo que abalou totalmente o meu dinheiro, que no começo foi pouco. Então as bancas que eu quebrei foram bancas pequenas, então não foi algo que me trouxe um trauma em relação a isso. Eu já tinha a ciência que aquilo ali existia um risco, e que aquele dinheiro ali era um dinheiro para eu estar aprendendo. Então as primeiras bancas que eu quebrei ali de 200, 500 reais foram bancas que eu sabia que poderia acontecer porque era um dinheiro que eu estava investindo para aprender. Só que o problema de muita gente é começar e não ter aquela questão de expectativa, de medir a expectativa do que pode e do que não pode acontecer. Então as pessoas hoje em dia elas já começam vendo muitas propagandas mostrando ganhos absurdos, pessoas que vão dizer que você transforma R$1.000 em 10 mil, e quando você não consegue, você se frustra. Então essa frustração vai trazendo vários gatilhos no decorrer do tempo e vai trazendo a sensação de medo de operar, a questão de não achar que consegue. Então eu não tive isso, eu não tive essa experiência de achar que eu ia ficar rico do dia para a noite. Até porque eu estou no mercado há 3 anos e foi um processo demorado, então foram altos e baixos mesmo, só que sempre numa linha crescente, igual uma tendência gráfica mesmo. Então sempre foi uma linha tênue ali que eu fui evoluindo com o tempo, saindo de ganhos de 20, 50, 100 reais, 200, 300, até conseguir chegar ali nos meus resultados de R$1.000 por dia, que foi ali realmente o auge que eu quis chegar. E eu não quero ultrapassar isso. Eu tenho condição de ganhar um pouquinho melhor, eu tenho capital hoje para um gerenciamento mais forte em relação a isso, só que eu acho que essas coisas de ganhar muito e perder muito, esses altos e baixos muito grandes, vai causando um problema na questão do emocional. Então, pessoas que dizem que ganham R$10.000, R$50.000, eu já vi pessoas ganhando esse valor na minha frente, mas eu não acho isso tão bom para o psicológico. Eu já cheguei a ganhar R$3.000 por dia, ganhos aí que foi o máximo ali que eu consegui ganhar com operações de day trade. Mas quando eu perdia esse dinheiro, quando eu tinha os meus dias de stop, eram dias que me traziam muitos pensamentos, de muitas coisas que eu poderia ter feito com aquele dinheiro, de coisas que eu queria ali adquirir e deixei o mercado tomar aquele dinheiro de mim. Então eu vi que aquilo ali não estava fazendo bem para mim. Então eu diminuí aquela meta e comecei a trabalhar sempre nessa linha de R$1.000 por dia, que é um valor que hoje para mim não me agride tanto se eu perder. Então essa questão de alinhar as expectativas é algo que todo mundo tem que ter. Se você está começando hoje, se você
está aprendendo a fazer suas operações de day trade, você tem que entender que vai ser um processo demorado. Você precisa ter um auxílio, você precisa ter um ambiente que vai te ajudar a crescer. Então, falando em ambiente, já deixando aqui para vocês uma deixa, que a gente tem a nossa sala de operações, é um ambiente onde a gente está ali todos os dias com vários operadores que estão querendo crescer no mercado, que estão querendo se desenvolver. Então, vou deixar um link aqui na descrição do nosso treinamento completo com a nossa sala de operações, para vocês conhecerem o nosso trabalho. Lá tem um vídeo explicativo para vocês entenderem como funciona. Então, o ambiente sempre me moldou muito. Eu tive um ambiente desde o começo de pessoas que tinham metas muito boas, metas altas, e isso foi me trazendo um pouquinho mais de confiança. Eu vi que eu estava pensando até muito pequeno. Então eu tinha metas ali, no máximo, no mais tardar, de ganhar 10 mil reais no ano. Então, de onde eu saí, para mim era algo muito grande. Então, quando eu comecei a conhecer pessoas que ganhavam isso dentro de um dia, aí eu comecei a ver que eu estava pensando muito pequeno. Então, o ambiente molda muito você. Se você está num ambiente que as pessoas desacreditam de você, elas acham que o mercado é um jogo, que é uma aposta, então essas coisas vão gerando coisas também na sua cabeça, que você passa a não acreditar da mesma forma que as pessoas não acreditam. Então, o ambiente que você está é um ambiente que vai ser daqui para frente, que vai moldar a sua vida daqui para frente. Então você precisa estar num ambiente que as pessoas confiem também em você, que as pessoas acreditem que você vai conseguir atingir os seus objetivos e que você consiga evoluir, não somente no mercado, não somente financeiramente, mas também tem um desenvolvimento pessoal. E outra coisa que eu deixo sempre muito explícito para os meus alunos, que gera muitos gatilhos para você operar, é a questão de você respeitar o seu operacional. Então, se você não tem um operacional, você precisa adquirir um operacional e seguir ele à risca, até você conhecer tudo que você precisa dentro dele. Mas muitas pessoas acabam vendo somente pela parte financeira. Então você fica ali vendo o dinheiro indo e vindo, e isso não vai fazer bem para você. Não olhem capital quando vocês estiverem operando. Olhem sempre por pontos. Então, minha meta é 100 reais por dia. Eu estou operando mini índice, não olha a boleta no dinheiro. Olha a boleta pelos pontos, porque você tem que buscar os 500 pontos de alvo da operação. Então, você tem que trabalhar pela operação, não pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Então, isso tudo vai gerando várias coisas na cabeça de vocês. Então, uma dica que eu dou para vocês, sempre olhem as operações por pontos. Porque depois que vocês quiserem alavancar, vocês vão buscar a mesma quantidade de pontos e vocês só vão precisar aumentar a quantidade de contratos. E é a parte mais fácil. Só que para isso você tem que estar com o emocional treinado. Você tem que estar com a estatística da sua estratégia bem alinhada para você entender que o quê? Dentro de 5 dias, que é uma semana ali de operações, meu operacional funciona 3 dias e 2 dias dá errado. Meu operacional funciona 4 dias e 1 dia dá errado. Então você tendo esse cálculo, fica muito mais fácil você ter confiança na hora de você aumentar a quantidade de contratos. Agora, se todos os dias você faz uma coisa diferente, se todos os dias você opera com uma quantidade de contratos diferente, os seus resultados eles nunca vão ter uma linha tênue. Sempre vai ser algo que vai ficar lateral, né? Como se fosse um gráfico mesmo. Vai ter um baixo, um alto. Então sempre vão ser resultados que não vão se manter. Então é o que muita gente fala. Eu ganhei muito dinheiro um dia, mas devolvi tudo no outro. Eu ganhei muito dinheiro em um mês e devolvi num dia, em 3 dias de operações. Por quê? Porque às vezes você não sabe fazer essa divisão de contratos. Então, uma dica também, peguem a questão de contratos para quem tem dificuldade de saber a quantidade de contratos que deve operar. Eu aprendi isso com o Paulo Campos, que foi a pessoa que me treinou aí no campo emocional, que é a questão de você se autoavaliar antes de operar. Então, como eu me autoavalio? Eu tenho uma nota de 0 a 10, se eu estiver menos do que 7 eu não opero. Então, dentro de mim, né, a minha questão ali pessoal. Então, eu tô num dia ruim, eu dormi mal, eu briguei com alguém, eu bati meu carro no trânsito. Então, hoje, se eu tiver abaixo de 7, eu não opero. Então, você tem que determinar qual o estado que você tem que estar para você fazer pelo menos as suas operações. Então, isso também vai moldar a questão dos seus contratos. Então, hoje eu estou muito confiante, eu posso operar bem. Hoje eu não estou tão confiante, então eu vou operar tranquilo, para não ter uma frustração maior.
Então eu mesmo, hoje foi um dia que eu acordei mais tarde do que o normal e é algo que eu não gosto. Então aquilo ali já me gerou um conflito no começo do meu dia. Então eu já não estava tão bem. Se eu continuasse o meu dia daquele jeito e tomasse um stop, o meu stop diário grande, aquilo ali ia estragar o meu dia muito mais. Então tem dias que a gente tem que segurar um pouquinho a onda e faz essa divisão. Supondo que você tenha ali até 5 contratos para operar no seu gerenciamento. Então você divide. Se eu tiver num dia ruim, eu vou operar 1 contrato, 2 contratos. Se eu tiver num dia bom, vou operar 3, 4. Se eu tiver num dia muito bom, que eu tiver muito confiante, eu opero os meus 5 contratos. Sempre respeitando um gerenciamento, mas isso aí para evitar com que vocês tenham dias muito ruins. Esses dias muito ruins são os dias que você devolve 5 dias, 10 dias de operação em um dia só. Então vocês precisam ter esse controle, se autoavaliar antes de entrar numa operação. E por último, falar para vocês operarem pelo prazer da operação, não somente pelo financeiro. Como eu falei e repito, o financeiro ele é só uma consequência do que você vai fazer dentro das operações. Então hoje em dia, para mim, o legal no mercado não é ganhar dinheiro. Lógico que é bom ganhar dinheiro, mas o legal é você fazer uma análise e essa análise funcionar. É você olhar ali e falar que o mercado vai bater no alvo e ele vai lá e bate. Então depois que você começa a ter prazer pela operação, por entender o porquê que o mercado está subindo, porquê que o mercado está caindo, você falar para os seus amigos, no meu caso os meus alunos, falar que o mercado hoje tem chance de bater nesse alvo aqui porque aconteceu tal coisa, e aí quando bate naquele alvo, aquilo ali para mim é a satisfação. O dinheiro que vai vir, consequência, e vai virar consequência para você também. Mas operem pelo prazer, não operem somente pelo dinheiro. Porque isso aqui, se vocês forem olhar em qualquer profissão, empresários bem-sucedidos, vocês vão ver que tem que ter um propósito, tem que ter algo por trás. Então, se você opera somente pelo dinheiro, infelizmente o dinheiro não vai vir até você. Então, operem, gostem de operar, não operem somente para ganhar dinheiro. Operem porque vocês gostam, porque aquilo ali te dá uma sensação boa. E voltando lá no local do ambiente, procurem um ambiente para vocês crescerem em relação a isso, porque isso aí vai fazer muita diferença. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Deixe o like de vocês aqui se vocês gostaram, comentem aqui e usem essas dicas aí para vocês perderem o medo. Usem tudo isso que vai ajudar muito vocês a perderem o medo no meio das operações.